Ezequiel 37, do 1 ao 12. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Repita comigo, sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Repita comigo, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estendereis pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei. Ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceram a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Só relembrando aqui pra gente, nós estamos em uma série de céus abertos, né? E aí, como o pastor me orientou aqui, ele pediu para repetir, a primeira chave foi em busca da presença de Deus. A segunda chave foi: tenha fé para viver o extraordinário de Deus. E a terceira, que é hoje, a esperança de um futuro glorioso. Mas antes de propriamente eu começar a mensagem, não tem como eu começar a mensagem sem primeiro fazer-nos entender quem foi Ezequiel. Eu gosto muito, na escola ministerial, quando eu falo com os meus alunos, e é uma prática que eu tenho, seja lá qual for a palavra que eu venha meditar, eu faço perguntas, como se eu estivesse criando um questionário. Assim como a gente faz em atividades, em um concurso, em uma faculdade, a gente pega um tema, a gente pega um texto, uma redação, e ali a gente vai fazendo perguntas para assimilar melhor o assunto. E na meditação da palavra não é diferente comigo. Quando eu pego um versículo específico, eu começo a fazer perguntas a mim mesmo. Vamos lá, vamos falar de Ezequiel, Vale de Ossos Secos. Mas quem é Ezequiel? Até Ezequiel chegar ao capítulo 37, quem era ele? Qual o propósito de Ezequiel estar aqui? E eu vou dar uma pincelada bem rápida, bem sucinta para vocês entenderem. Ezequiel, gente, ele estava exilado com o povo, era mais ou menos 10.000 cidadãos de Judá, deportados para a Babilônia. E então, quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele levou todo o povo, nós já conhecemos essa história. Então, a realidade de Ezequiel, só para nós entendermos, ele estava exilado. Ele estava exilado em uma terra estranha. E conta mais que levou 5 anos de exílio até chegar a chamada de Deus. Então levou até 5 anos. O povo de Israel foi levado para a Babilônia. Depois de 5 anos de exílio, Deus trouxe a chamada a Ezequiel. Rapidinho para vocês entenderem. E aí, depois de 5 anos, como eu falei,
Deus apareceu, que conta mais lá no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, se você começa ali a meditar, conta mais ou menos como foi a chamada de Ezequiel, que foi uma das chamadas mais lindas, que ali eles falam sobre querubins, a visão dele de querubins, serafins, anjos, arcanjos, de o quanto ele viu a glória de Deus naquele momento da chamada. E quando Deus chegou diante de Ezequiel, antes disso eu preciso salientar mais uma coisa. Conta teólogos que Ezequiel ele era casado, ele não tinha filhos, ou pelo menos não conta especificamente que ele tinha filhos, mas conta que a esposa dele, ela foi morta durante o exílio. Então Ezequiel estava também em um momento de luto. Só para você entender o meio que ele estava até chegar ao Vale de Ossos Secos. Então, um homem exilado, preso, em uma terra estranha, estava em luto porque a família dele, a esposa dele, estava morta. E depois de 5 anos de exílio, ele recebe a chamada de Deus. E quando Deus chega diante dele, Deus declara: olha, Ezequiel, eu estou te chamando, você é o meu profeta. Dizem que mais ou menos Ezequiel tinha uns 30 anos de idade. Antigamente, os 30 anos de idade era quando começava o propósito ministerial do homem, era com 30 anos de idade. Então, Ezequiel estava se preparando para o sacerdócio, quando veio a chamada de Deus e declara: Ezequiel, você vai ser o meu profeta. Mas, Ezequiel, eu tenho uma notícia para você. Você vai trazer uma mensagem de esperança para o povo de Israel. Ah, tem mais uma coisa. De início, eles não vão acreditar, porque eles estão totalmente desesperançosos. Eles estão totalmente desanimados. Então, assim, você vai começar a pregar, mas de início ninguém vai te ouvir. Mas, Ezequiel, não se preocupe, que eles te ouvindo ou não, eu sou contigo. Quem está recebendo aí, irmãos? Vou repetir mais uma vez. Ezequiel, não se preocupe. Eles ouvindo ou não, eu sou contigo. Foi a mensagem de Deus. Resumindo, irmãos, eu estou dando uma resumida bem. Eu ia até a mensagem. Então, Ezequiel recebe essa chamada de Deus. E aí começa o propósito de Ezequiel. E aí agora eu vou começar, né? A mensagem para vocês entenderem. E aí, no primeiro tópico, nós começamos aqui sobre busque ter uma experiência profunda com Deus. Nós muitas vezes associamos só aquelas pessoas que têm ministério, que precisa ter uma intimidade com Deus. Mas de uma vez por todas, nós precisamos quebrar isso em nosso meio. Nós precisamos entender que somos filhos de Deus. E todos os filhos de Deus, independente do seu nível hierárquico dentro da igreja, hierárquico eclesiástico dentro da igreja, eclesiástico já fala igreja, né? Você precisa entender que você é filho de Deus, e como filho de Deus, você precisa ter intimidade com seu Pai. Não tem como você conhecer a Deus, ou falar sobre um Deus que você não conhece. Não tem como eu chegar aqui e falar sobre uma pessoa se eu não tenho intimidade com ela. Antes mesmo de eu chegar propriamente à mensagem do Vale de Ossos Secos, nós percebemos aqui que logo no versículo 1, a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele pegou Ezequiel em espírito e levou até o Vale de Ossos Secos. Imagine a intimidade que Ezequiel tinha com Deus. O nível de intimidade que Ezequiel tinha com Deus. E muitas vezes nós deixamos isso de lado, irmãos. E de uma vez por todas nós precisamos quebrar isso. Sempre na escola ministerial, sempre que eu tenho oportunidade eu falo, nós precisamos estudar a palavra do Senhor. Nós precisamos entender de quem e para quem nós estamos falando. Nós precisamos estar totalmente armados para a guerra, para a batalha. E a melhor arma que nós podemos ter para a batalha e para a guerra é a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a palavra do Senhor também diz que nós temos fé através de ouvirmos a palavra de Deus. Vocês estão entendendo?
A minha fé é alimentada ouvindo a palavra do Senhor. Mas não é literalmente ouvindo a palavra de Deus. É você estudando. O salmista Davi, ele declara: eu meditava, eu tinha prazer em meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. De dia e de noite. Todos os dias ele meditava na palavra do Senhor. E aí você fala: mas eu não tenho fé, Jamile. Muitas pessoas falam isso: eu preciso ter fé. Jamile, a palavra do Senhor está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu estou sem fé. Só que também a palavra do Senhor diz que sem fé, que para aumentar a nossa fé, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E você e eu, às vezes não tiramos tempo para estudar a palavra de Deus. Vocês estão me entendendo? É muito importante nós escutarmos ministrações em YouTube. Eu escuto. É muito importante você ir lá nas redes sociais e ver aquelas mensagens curtas. Eu também faço isso. É muito importante você buscar louvores que têm a ver com a palavra de Deus, que te edificam. Eu também faço isso. Mas muito mais importante é você abrir a palavra do Senhor e ler, e meditar, e buscar o rema do Senhor para a sua vida. Amém? Quando a palavra do Senhor diz buscar ter uma experiência profunda com Deus, é ter intimidade. Imagine, vamos lá fazer uma analogia aqui, rapidinha. Imagine que eu quero ser muito amiga de Mira. Diga aí, Mira, levanta a mão aí, Mira. Eu quero muito ser amiga de Mira. Eu vejo Mira sempre elegante vindo à igreja, observo ela. Se alguém me perguntar sobre Mira, eu só vou dizer: não, é aquela moça elegante que senta na frente. Não, mas e aí? Ela mora onde? E aí? Ela mora com quem? Ela veio da onde? Como é que eu vou saber, irmãos? Como é que eu vou saber isso, Edmira? Como? Buscando informação. E como é que eu vou buscar informação? Buscando intimidade com Mira. Conversando com ela. Oi, Mira, tudo bom? Você mora onde, Mira? Me dá seu contato, Mira. Vamos conversar, Mira. E aos poucos nós vamos criando um relacionamento. E se eu quiser e ela também, aos poucos nós vamos criando uma intimidade. E aos poucos, quando você menos espera, Mira, de longe eu já reconheço a voz dela, porque eu tenho uma intimidade com Mira. Estou querendo dizer, irmãos, que nós precisamos ter uma intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com o Senhor, de longe a gente sabe qual é a voz do Senhor. Quando você reconhece a voz do Senhor, você não se deixa levar por outras vozes. Vocês estão entendendo isso? Quando você sabe quem você é em Deus e quem Deus é para você, você não se deixa levar por sã doutrinas, por vãs doutrinas. Quando você entende exatamente o que Deus quer para a sua vida, quando você entende exatamente o que Deus planejou para a sua vida, você não perde tempo observando a vida dos outros. Quando você entende que você foi chamado por Deus Todo-Poderoso, você não se deixa levar por qualquer problema, por qualquer situação. Quando você tem intimidade com Deus, não importa em que circunstância você venha estar, a sua fé continua inabalável, porque você continua confiando, porque você conhece o Deus que você serve, você conhece o Pai que você tem todos os dias. Não estou dizendo que você não vai ficar triste, não estou dizendo que você não vai ficar desanimado, não estou dizendo que você vai ter momentos de tristeza e querer chorar. Eu estou dizendo que apesar de tudo isso, a sua fé é inabalável, porque o seu foco é Jesus Cristo. Nós precisamos buscar experiência profunda com Deus. Nos últimos momentos, as pessoas têm ido atrás de revelações. Eu escuto muitas pessoas, irmãos, né? Tem homens aqui também, que eu procuro no WhatsApp: oi irmã, oi irmão, eu não te vi hoje no culto, aconteceu alguma coisa? Não, minha irmã, eu fui num culto hoje porque veio um pastor e ele trabalha muito na revelação,
e foi um culto poderoso, e ele trouxe uma revelação para mim, e foi maravilhoso, e lá, assim, não tem muito isso, o louvor é até bom, a palavra é até muito boa, mas não tem muito disso, então eu preciso, irmão, receber uma revelação. Vou te trazer a maior revelação de todos os tempos aqui nessa noite. Sabe qual é a maior revelação que nós temos? Eu acredito que Deus usa as pessoas? Acredito. Acredito que existem profetas? Acredito. Mas acima de tudo, eu creio em um Deus que é um Pai todo-poderoso, que Ele diretamente fala comigo através da palavra dEle. Eu não preciso buscar ninguém para falar comigo, porque Ele fala diretamente comigo. Eu não preciso ficar correndo atrás de revelação, que alguém fale comigo, porque quando eu abro a palavra do Senhor, Ele diretamente fala comigo. Vou te contar uma experiência hoje de manhã. Eu estava ali no fundo, estava rolando louvor. Eu estava com o coração angustiado. E aí eu comecei a chorar ali no fundo. Senhor, eu estou tão angustiado. E eu chorando. E aí eu comecei a falar com ele. Quando eu terminei, eu falei assim, Deus, agora fala comigo. Fala comigo, Senhor. Me diz, eu sei que o Senhor está me ouvindo, mas, por favor, sabe quando naquele dia que você está carente? Deus, eu sei que o Senhor está me ouvindo, mas eu quero ouvir. Aí eu abri a palavra do Senhor. Eu não fiquei olhando assim ao redor para ver se alguém ia me abraçar, se a irmã Yara estava perto de mim, para largar uns rema, que eu gosto. Eu fui para a palavra do Senhor e aí eu abri Daniel. Aí você falou assim, Daniel? Aí quando eu fui lá, rapidinho, aí o Senhor estava falando, se alegre, regozije na minha presença. Você é o meu filho, você é o meu filho das minhas entranhas. E aqueles que te perseguem, se estão se levantando contra você, eu, se necessário, envio o anjo Miguel para pelejar sua batalha. Eu posso ouvir um amém? Naquela hora, irmãos, eu saí pulando. Glória a Deus, Deus falou comigo. Glória a Deus, o Senhor falou comigo. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, essa experiência não é só comigo, não. É com qualquer um. A palavra do Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todo. Mas é você que tem que buscar. É você que tem que abrir a palavra do Senhor. Como eu falo com os meninos, com os alunos, eu estou falando os alunos, porque eu dou a aula de escola ministerial segunda-feira, então é a experiência mais rápida que eu tenho aqui. Quando eles me perguntam, Jamile, eu não entendo a palavra de Deus. Aí eu falo, hoje em dia tem Bíblia de tantas traduções, hoje em dia tem Google, hoje em dia você tem líderes, pastores, discipuladores, a professora, hoje em dia você tem Bíblia até em áudio. Se você está indo para o trabalho, em vez de você estar escutando louvor, outra coisa, você bota lá no áudio. Eu conheço um discípulo meu, eu não vou citar o nome dele, nós estávamos em um discipulado, e aí eu perguntei, um discipulado de casal, a Ismael perguntou, como é que você está no estudo da Bíblia? Ele falou, olha, eu tenho dificuldade na leitura, porque eu não gosto de ler. Eu gosto de discípulos assim, que são sinceros. Eu não gosto de ler, eu não me interesso por leitura. Só que eu entendo que eu preciso meditar a palavra do Senhor. Eu baixei um aplicativo de Bíblia em áudio no meu celular, e todas as vezes que eu vou para o trabalho, eu coloco ela e coloco no fone de ouvido e eu vou escutando. E aí ele começou a trazer várias ações que ele vai escutando da palavra de Deus. Aí quando eu termino de escutar aquele versículo daquele dia, aquela passagem daquele dia, eu vou ir para um louvor que tem a ver com aquele versículo. E aí quando eu termino, eu começo a meditar durante o dia todo. Vocês estão me entendendo? Não tem desculpa para você buscar a presença do Senhor. A profecia restaura a esperança de um futuro glorioso. Aqui nós percebemos
que Ezequiel, como eu falei, ele tinha intimidade com Deus e ele tinha um tete a tete, como a gente fala. Ele estava conversando com Deus. Deus perguntou a Ezequiel: Ezequiel, você acredita que esses vales de ossos secos, eles podem reviver? Ele não é besta. Tu sabes, Senhor. Aí eu pergunto para você hoje, qual foi a última vez que Deus falou diretamente com você? Sem usar ninguém. Qual foi a última vez que você abriu a palavra do Senhor? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi seu último jejum? Qual foi o período maior de oração que você teve ultimamente? Qual foi seu último propósito? Aquele jejum de se calar, qual foi a última vez que você fez? Aquele jejum de murmurar, qual foi a última vez que você fez? Aquele jejum de encher o saco dos outros, qual foi a última vez que você fez? Isso serve para mim também, irmãos. Eu estava falando para uma pessoa hoje, eu tenho uma séria dificuldade de beber água. Eu passo tranquilamente uma semana sem beber água. Tranquilamente, porque como eu bebo muito suco e como muita fruta, então não me fala muita coisa. Só que eu sei que é necessário, água é vida. Água filtra os rins, né? Como os médicos falaram. E eu falei: Deus, eu preciso aprender a beber. O que foi que eu fiz? Comecei a fazer um propósito para beber água. Comecei a beber, aí comprei uma garrafinha, comecei a colocar na minha frente e eu comecei a dedicar: Senhor, esse período que eu não estou afim de beber água, eu não tenho vontade nenhuma, eu vou renunciar à minha vontade e eu vou começar a beber água. Junto com isso, eu vou tirar mais momentos também para orar, eu vou tirar mais momentos também para meditar na palavra do Senhor. E foi instantâneo, irmãos. Quando eu comecei a beber água, eu comecei a sentir uma melhora no meu corpo. Porque eu me sentia muito cansada. Qualquer coisinha eu acordava de manhã e já estava cansada. Eu nem fiz nada direito, já estava cansada. Eu chegava nos compromissos à noite e já estava cansada. E depois eu fui descobrindo que um dos motivos era a falta de água. E isso estava fazendo mal ao templo do Espírito Santo. Mas, Jamile, você está falando tanta coisa. O que isso tem a ver com o vale de ossos secos? Às vezes você está passando por um vale. Uma vez eu escutei uma ministração que fala que cada um vive o seu vale. E talvez você está passando pelo seu vale de ossos secos. E muitas vezes você fica se questionando, porque não existe uma pessoa que chega até você e profetiza no seu vale. Só que Deus quer te dizer nessa noite, está me dizendo nessa noite, que Ele quer ter um tete a tete, uma intimidade profunda com você e comigo. A palavra do Senhor diz que foi Ele que pegou pelas próprias mãos dele e levou Ezequiel ao vale e mostrou: olha como está o povo de Israel. Agora tente fazer uma analogia para a sua vida. Olha, Jamile, como é que você está? Olha como a sua área emocional está. Olha como a sua área espiritual está. Olha como a sua área física está. Olha como o seu casamento está. Olha como o seu emprego está. Olha como sua área ministerial está. Filha, está sequíssima os ossos. Olha a redundância, sequíssimo. Tinha muito tempo que estava seco. Há muito tempo que está morto. Há muito tempo que eu não vejo uma alegria. Há muito tempo que eu não vejo um entusiasmo. Você está sorrindo sem graça. Você está fazendo as coisas no automático. Há muito tempo que está morto e precisa ressuscitar nessa noite. De uma vez por todas, esse vale de ossos sequíssimos vai restaurar em nome de Jesus nessa noite. Mas o que eu estou querendo dizer de buscar uma experiência profunda com Deus, você precisa buscar, você precisa correr atrás.
Não tem como você continuar deitado, sentado e não fazer nada, irmãos. Eu estou vendo que a minha vida está assim. Eu estou vendo que essa situação está assado. E você não faz nada. Todos os dias só fica chorando, reclamando, murmurando. E isso aconteceu comigo. Chegou um momento na minha vida que eu estava só reclamando. Por que, Deus? Por que isso não está assim? Por que isso não está assado? Senhor, mas isso aqui... Oh, Deus, por quê? Por quê? E aí você não vigia, você vai perdendo foco. E aí você começa a olhar as pessoas ao seu redor. Mas fulana já conseguiu e eu não consigo. Por que Deus, fulano, ciclano que chegou agora e eu não consegui? E aí quando você menos... você já não tem vontade de orar, você já não tem vontade de meditar na palavra, e aí você começa a olhar as coisas ao seu redor, porque isso não está do jeito que eu queria, eu não vou cantar mais porque isso não está bom, isso eu estou falando da minha vida, porque eu sou do Ministério Louvor, eu não quero mais discípulo. Eu não quero mais ser discipulada. Eu não estou afim de ir para a célula. E uma coisa vai puxando a outra. Não, fulano está chato. Aí uma pessoa fala algo para mim, eu já estou desanimada, já estou triste. Aí eu já levo para o pessoal. Ela está soltando uma indireta para mim. E uma coisa vai puxando a outra. E quando você menos espera, o osso está sequíssimo. Quando você menos espera, uma desmotivação puxa a outra. E aí chega a desesperança. Mas o Senhor quer declarar nessa noite, não tem como, você não vai a lugar algum, se você não buscar hoje a presença do Senhor. Hoje, a partir de agora, quando você chegar em casa, busque formas, baixe o aplicativo no seu celular, pegue uma agenda, busque formas para a sua vida, se é em áudio, se é escrevendo. Eu gosto muito de escrever, poderia trazer um notebook, poderia trazer um celular, mas eu amo escrever, e eu escrevi. E é a minha forma de aprendizado. Sempre eu tenho uma mania de ter muitos cadernos e muitas canetas, porque eu amo escrever. Tudo eu estou escrevendo, tudo eu estou desenhando. Não desenho bem, mas eu estou desenhando. Estou sempre fazendo uma casinha, uma arvorezinha. Estou sempre fazendo alguma coisinha, sempre escrevendo, porque é a minha forma de aprendizado. É dessa forma que eu conheço mais a Deus. É dessa forma que eu me aproximo mais de Deus. E você precisa buscar isso na sua vida. Continuando. Foque na promessa e não na realidade. No versículo 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Talvez você esteja aqui com alguma promessa que não foi cumprida na sua vida. E muitas vezes essa promessa é na área específica do seu vale. Se o seu vale é no seu casamento ou no seu trabalho, você uma vez recebeu a promessa, o seu casamento vai ser restaurado. Você vai conseguir uma porta de emprego abençoada. E as coisas vão passando e você percebe que nada acontece. O seu casamento continua com os mesmos problemas. Nada de abrir uma porta de emprego. Você coloca currículo aqui, você se inscreve lá, você fala com várias pessoas e em nenhuma entrevista você é chamado. E as contas vão chegando, as coisas vão apertando, a pressão começa a vir na sua mente, a sua família começa a te cobrar. Se é no seu casamento, você vê as pessoas vivendo um casamento esplendoroso, abençoado, e você quer viver isso na sua vida e isso não acontece. Só que nós precisamos entender que tudo começa na nossa mente, irmãos. Eu não quero dar aula de coach aqui nessa noite, não é meu propósito. Mas se você observa, e os coaches falam muito sobre isso, tudo começa na mente, e não é coach só não. Se você for para a palavra do Senhor, fala isso. Se você ler lá nos livros de Provérbios, tudo começa na mente, tudo começa aqui. Se você visualiza, se você pensa, se você passa muito tempo pensando naquilo, consequentemente vai descer para o seu coração, para a sua alma, que contém os seus sentimentos. E isso começa a ficar descontrolado. Consequentemente, isso vai para o teu espírito, porque uma coisa vai afetando a outra. Então, eu começo a pensar, Maria... Tem alguma Maria aqui, irmãos? Tem alguma Maria aqui? Não, né? Ih, Maria 6.
Florentina, tem alguma Florentina aqui? Não. Florentina, vou dar um exemplo. Florentina, entrei na igreja para vocês entenderem. Florentina entrou na igreja, estou eu na porta. Ela estava com algum problema, passou direto, não me deu a paz do Senhor. Eu, Jamile, não me importo, porque às vezes eu passo pela pessoa e eu não vejo. Eu posso até olhar na direção, mas eu não vi, eu não prestei atenção nela. Mas tem pessoas que se importam. Aí Florentina entrou, tá eu na porta, ela passou direto. Aí eu penso, Florentina não falou comigo. Será que ela está com algum problema comigo? Aí passou. Aí na hora da saída eu falo com Florentina. Oi, Florentina, tudo bom? E ela tá com problema. Ela vai falar, tudo bom, Jamile? E sai, e nem me dá atenção. Aí eu, tá vendo? Ela tá com algum problema comigo. Aí eu vou para casa. Pensamento. Florentina tá com algum problema comigo. Será que foi naquele dia que eu falei da blusa dela? E eu reparei que ela fez uma cara assim diferente. Será que foi por causa disso? Ó, não aconteceu nada, mas a mente. Aí passa. Em vez de eu esperar e chamar a Florentina, o que é que eu faço? Chamo Closvaldo. Chamo Closvaldo. Closvaldo, Florentina está diferente comigo. Eu acho que foi naquele dia que a blusa dela, que eu comentei da blusa e ela não gostou. Tudo no pensamento. Resumindo, vai descendo ao coração. E aí eu começo a ficar diferente com Florentina. Porque eu acho que ela está diferente comigo, então eu fico diferente. Ela não está me respondendo, eu também não vou responder ela. E quando vê, a bola de neve. E tudo começou na mente. Agora traduza isso para a sua vida. Eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Me disseram que eu não vou a lugar algum. A minha mãe, o meu pai e a minha avó disse que eu não vou a lugar algum. Que no máximo eu vou chegar aos 23 anos. Não, eu casar, não, isso não vai acontecer comigo. Eu cantar, eu tenho um sonho de cantar, mas eu sou muito tímida. E me disseram que sem timidez eu não vou ver a Deus, então eu não vou alcançar. E aí quando você vê, olha o vale de ossos secos, olha o vale de ossos secos, e aí os ossos vão ficando sequíssimos, porque você vai enterrando e vai ficando morto, irmãos. Então, nesse momento, eu quero que você entenda que nós precisamos focar na promessa. Olhe, eu estou no meio de um vale. As coisas estão estranhas. No momento não está acontecendo nada. Mas eu creio em um Deus todo-poderoso, um Deus que eu sirvo, e Ele me prometeu que as coisas vão acontecer na minha vida. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então vai acontecer em nome de Jesus. Eu não sei quando, mas vai ser no tempo dele, no tempo certo, no tempo concreto. Nesse momento, Senhor, eu só te peço, me dá paciência. Seja sincero com Deus. Senhor, eu estou agoniado, eu estou angustiado, eu estou ansioso. Senhor, eu não estou conseguindo ver, eu só vejo os ossos crescendo diante de mim. Deus, eu não estou conseguindo ver a tua vida, o teu zóio. Mas em nome de Jesus, me dá fé, me dá esperança. Eu quero que nessa noite, irmãos, e diante de tudo isso que eu estou falando aqui nessa noite, que de uma vez por todas, você comece a entender que você precisa se visualizar da forma que Deus te quer. Você precisa começar a entender as promessas de Deus na sua vida. E olha o primeiro tópico, você não vai entender as promessas de Deus na sua vida se você não buscar uma intimidade com Ele. Se você não buscar uma intimidade com o Senhor, não tem como você entender as promessas de Deus para a sua vida. Quando você começa a meditar a palavra do Senhor, quando você começa a entender do que Deus pensa de você, você não se deixa levar por qualquer comentário. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou amada do Senhor. Deus me ama, que entregou seu Filho unigênito para morrer por mim. A palavra do Senhor diz que eu sou a menina dos olhos de Deus. Se Ele fala tudo isso de mim, eu não vou permitir de forma alguma que ninguém me rebaixe. Eu não vou permitir de forma alguma, porque eu sou diferente dos outros, que as pessoas comecem a me denegrir, a me diminuir, porque o Deus que é o meu Pai, que é o meu Abba, me ama do jeito que eu sou.
E se ele tiver alguma coisa que queira mudar em mim, o próprio Espírito Santo vai constranger na minha vida. Não precisa ninguém me apontar. Quando você entende o seu propósito, não estou falando aqui do famoso propósito que todo mundo fala. Não, Jamile, eu não sei para que eu fui chamado. Não sei se é para eu cantar, para eu pregar, para eu ser diácono, para eu interceder, para o ministério infantil. Eu não sei. Uma coisa eu tenho certeza, irmãos. Você foi chamado para ser filho de Deus e para adorar Ele em todo o tempo. Olha aí que chamada boa. Independente do seu ministério, você foi chamado para ser filho de Deus e para adorar Ele em todo o tempo. Então, enquanto eu não sei o meu propósito, enquanto eu não sei o que Deus quer da minha vida, uma coisa eu sei: eu venho para a igreja, eu faço as coisas na obra do Senhor, para a honra e glória do nome dEle, porque eu sou filha e tenho um privilégio de amar ao Senhor. Então não vou me importar se eu devo cantar, se eu devo pregar, se eu vou para o ministério infantil, porque eu vim para adorar ao Senhor. E no momento certo que Ele quiser me revelar, Ele vai me revelar. Enquanto isso, eu continuo adorando ao Senhor. Entenda isso, irmãos. Muitas pessoas estão frustradas porque, eu não sei o meu chamado, eu não sei o meu propósito, para que Deus me chamou, eu não sei para que ministério eu vou. Não foca nisso não, foca no mais importante: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui não está falando, não, só os pastores, não, só os mestres. Não, só os profetas que vão levar o evangelho. Aqui está falando que é um mandamento para todos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já estou terminando. Quando eu estava meditando nessa passagem, uma coisa me chamou a atenção, irmãos. No versículo 6... o Senhor fala de uma forma pausadamente cada coisa que Ele ia fazer. E Ele começa, versículo 6. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabei que eu sou o Senhor. Hoje à tarde, quando eu estava meditando, olha aí de novo, a intimidade com Deus. Preciso melhorar muito. Mas eu fico muito feliz que todas as vezes que eu busco Ele, eu encontro. E aí eu estava falando: Senhor, eu estou intrigada. Por que nervos, carne, pele? Por que o Senhor falou isso pausadamente? Porque o Senhor poderia simplesmente dizer: eu vou restaurar o corpo e vou trazer o espírito. E aí eu fiquei: por que, Senhor? Por que Deus? Por que? Eu fiquei o tempo todo. E aí eu fui. Vamos lá. Vou estudar um pouco, né? Eu fui lá. Que nervos? Por que nervos? O que o nervos é para o sistema do corpo humano? E aí, olha só os nervos, eu já vou terminar. Para garantir comunicação entre o sistema nervoso central e os órgãos efetores de sensibilidade. Aí fala o encéfalo, cérebro, que dirige, todo o sistema nervoso, e a medula espinhal, que leva todo o controle para o encéfalo. Então, toda a sensibilidade no nosso corpo humano passa pelos nervos. E aí ok, mas o que isso quer dizer no reino espiritual? Aí o Senhor falou: em primeiro lugar, eu quero restaurar a comunhão no meio dos meus filhos. Eu quero restaurar a intimidade, a sensibilidade em meu espírito.
Existem muitas pessoas, Jamile, e muitas vezes até você, Jamile, que faz as coisas no automático. E eu quero dizer com os nervos que a sensibilidade, a comunhão da intimidade com Deus precisa ser restabelecido em nosso meio. Aí eu continuei, Senhor, e a pele? Resumindo, o que é a pele? É a proteção. Aí o Senhor falou, eu quero que vocês de uma vez por todas entendam que eu quero proteger você. Eu quero que vocês se sintam protegidos por mim. Parem de querer fazer as coisas com a força do seu braço. Parem de ficar toda hora declarando que vocês estão sozinhos. Parem de ficar declarando toda hora que você tem um sentimento de solidão, que você não tem ninguém, que você está só. Eu quero te proteger. Eu quero proteção. Eu quero proteger você. Não importa a sua história de vida. Eu também não cresci com pai. Eu também não cresci com mãe. Mas glória a Deus que eu tive familiares abençoados. Eu tive a minha tia, eu tive a minha bisa que cuidou de mim. Mas mesmo assim, jamais poderia guardar ou colocar no lugar do sentimento de pai e mãe. Eu posso trazer aqui inúmeras coisas que aconteceu comigo na minha infância, que aconteceu na minha história. Mas eu sou muito grata a Deus, porque hoje eu sei que eu tenho um pai. Eu tenho um pai que me ama de uma forma sobrenatural. É um pai que me permite entender que eu não posso de forma alguma entregar essas emoções para o meu marido, porque ele é o meu marido, não é o meu pai. E nem ele, nem ninguém pode suprir isso, porque é só Deus. Pare de querer encontrar nas pessoas a proteção, quando é só Deus que vai te dar, irmãos. Ah, porque eu quero que o meu marido me proteja. Eu não me sinto protegida pelo meu marido. Ah, porque a minha mãe. Ah, porque o meu pai. Não, é Deus. Seja dependente de Deus. E para terminar, Espírito, vou soprar o Espírito. E é o Senhor. Espírito é vida. Mas o que o Senhor quer dizer com isso? Autoridade. Eu não quero que meus filhos simplesmente restaurem a intimidade, a sensibilidade, se sinta protegido e fique gordo espiritualmente. Eu quero que ele se levante e comece a levar isso para outras pessoas. Por isso, irmãos, eu quero que você fique de pé nesse momento. Quero convidar o Ministério de Louvor. Quero convidar Yara para vir aqui na frente. Vocês perceberam que eu não fiquei muito falando sobre o Vale de Ossos Secos? Porque eu creio que, de uma certa forma, vocês já entenderam a mensagem. O que eu quis, na verdade, trazer nessa pequena mensagem é que você, nem eu, podemos buscar nos outros o que a gente pode encontrar só em Deus. E você que ainda não serve ao Senhor, ou que se desviou, pare de procurar em amizades, em pessoas, o que só Deus vai preencher na sua vida. Sim, você veio de um histórico muito difícil. Só você sabe o que você passou. Eu entendo. Mas Deus quer que você entregue isso a Ele. O Ministério de Louvor vai começar a tocar uma canção. Yara vai subir aqui. Vem, Yara. Não sei o que você está fazendo aí. Vem logo, Yara. Em nome de Jesus. Eu quero te pedir, irmãos, que junto comigo nós vamos levantar esse clamor. Você vai fechar seus olhos da forma que você quiser. Joelhado em pé, gritando, correndo, chorando. Da forma que você quiser. Eu só peço que você não fique me olhando e não perca essa oportunidade. Nesse momento nós vamos fazer uma oração sobre o Vale de Ossos Secos. E com certeza existe uma área na sua vida que está morta. Oxente, Jamile, com certeza, inclusive na minha vida,
talvez é um sonho, talvez é um propósito, talvez é um chamado. Talvez foi algo que Deus te prometeu um dia e você deixou enterrar. Talvez é o seu casamento, talvez é o seu emprego. Talvez é um sonho, um objetivo, uma meta, um planejamento que você tenha. E quando você estiver clamando ao Senhor, assim como Ezequiel, comece a profetizar. É você que vai profetizar, viu, irmão? Eu e Yara vamos estar aqui orando, mas é você que vai profetizar na sua vida. Deus levou Ezequiel, foi o próprio Ezequiel que começou a profetizar. Então comece a profetizar na sua vida hoje. Senhor, o que está morto, o que está enterrado, vai desenterrar agora em nome de Jesus. É você que vai profetizar no seu vale de ossos secos.